Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje tem como tema, como vencer a preocupação. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 25 até o 34, que diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos e irmãs, a pessoa preocupada tem a mente dividida entre o real e o possível, o imediato e o potencial. Tenta vencer a batalha da vida nas duas frentes e o seu destino é a derrota. O preocupado tenta viver no futuro e isso lhe traz dois problemas. O futuro ainda não chegou e o futuro não lhe pertence. Não se pode fazer nada e toda a preocupação, grande ou pequena, não passa de uma gota d'água no oceano. O futuro é desconhecido, incontrolável e, portanto, irrelevante no que diz respeito à nossa paz de espírito. Quando Jesus pregou o maior sermão da história, que nós encontramos em Mateus capítulo 5, foi muito claro sobre a ansiedade. Se você quer os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade, podemos resumi-los em 3 palavras: não se preocupe. E antes de falar sobre a preocupação, é importante desfazer 2 equívocos. Não se preocupem não significa não planeje. É verdade que Jesus disse em Mateus 6,34: Não se preocupem com amanhã, mas isso não significa que não devemos fazer um planejamento. Jesus fez planos também para o ministério do Evangelho, após a sua morte, ressurreição e ascensão. Passou muito tempo preparando os discípulos para Jerusalém e para aquilo que estava por vir. Também ensinou que não devemos começar a construir uma torre sem antes fazer os cálculos das despesas. Lucas 14, 28. Assim, devemos viver com planejamento. Não se preocupem não significa não se interesse ou não se envolvam. Não devemos levar uma vida descuidada. Há coisas que precisamos estar atentos. O cuidado realista e a ansiedade incontrolável são assuntos diferentes. Mas onde está a diferença? Em resumo, o cuidado focaliza o presente e a ansiedade está ligada ao futuro. O presente está diante de nós e podemos agir concretamente. O futuro está fora do nosso alcance. Então, como vamos enfrentar o gigante da preocupação? Sabemos que a preocupação é incongruente.
Jesus pergunta: quem lhes deu o corpo que tem? Quem estabeleceu as necessidades desse corpo? Alimento, roupa e abrigo? Vocês acham que ele fugiu para algum lugar? Não pensam que o mesmo provedor atenderá às suas necessidades? Pondere sobre o Deus que nos criou, ordenando e estabelecendo o milagre da vida humana. Ele formou, com o poder das suas mãos, o calor do sol, os movimentos de rotação, os movimentos de translação da terra, as 4 estações. Por que então teria descuidado dos detalhes? Uma lasca de pão, um pedaço de pano e um abrigo contra as intempéries? Um Deus tão grande jamais ignoraria algo tão pequeno. E se você crê no Criador, precisa crer também no Deus provedor. Senão, estaria sendo incongruente. As evidências do amor e dos cuidados precisos de Deus estão ao nosso redor. Use a mente e achará consolo para a sua alma. A preocupação é irracional. O primeiro argumento de Jesus é irrefutável. Aquele que nos deu vida pode certamente nos sustentar. Mas Jesus antecipou a próxima pergunta. Deus pode prover, mas será que vai prover? Jesus ataca essa pergunta na direção oposta. Ele diz: olhem para as árvores e vejam os pardais. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Poucas coisas custam tão pouco. Será que vocês valem menos que uma moedinha para seu pai? Ele tem controle de cada pássaro que cai no chão. Se ele tem o mundo todo nas mãos, vocês também não estão incluídos? Veja Mateus, capítulo 10, versículo 29. Na verdade, Jesus disse: ele conhece cada pardal que cai no chão, também sabe quando cai um fio do nosso cabelo, e por isso cuidará das nossas necessidades. A preocupação é incoerente e ilógica, mas há muito problema com ela. A preocupação é ineficaz. A preocupação divide a mente e multiplica a infelicidade. Ela subtrai a nossa felicidade, mas nunca acrescenta. A preocupação é o uso mais ineficaz do tempo. A preocupação é ilógica. Deus nos dá muito mais valor do que aos animais e flores e se entristece com as coisas que nos causam ansiedade. O Senhor Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos. Ele jamais sofreria e morreria pelos seus filhos se tivesse a intenção de os negligenciar. É por isso que a preocupação é ilógica. A preocupação é irreligiosa. Sabemos que a bondade de Deus é a essência da religião cristã e a preocupação é a total negação dessa bondade. A preocupação nega o Pai no céu e a família na terra. Ela nos rebaixa ao modo de vida dos pagãos, que veneram ídolos cegos, surdos e sem poder, que vivem como se o desespero de um sacrifício no altar fosse trazer mais algumas gotas de chuva. Jesus quer nos dizer: descansem. Todas as suas necessidades estão na agenda de Deus. Então, como combater o gigante da preocupação? Primeiro, precisamos definir prioridades. E eu pergunto: o que é mais importante na sua vida? As pessoas que baseiam a existência na aquisição de bens materiais tendem a ser sobrecarregadas de ansiedade. Mas Jesus tem uma prescrição simples. Ordene as suas prioridades. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Concentre-se nisso, deixando de lado todas as distrações. Depois, deixe as coisas acontecerem. Fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Você confia realmente no Pai que o ama ou só diz isto da boca para fora? Você consegue exercer a sua fé de que Deus é soberano?
Refaça o seu sistema de prioridades, pondo Deus no centro dele, e ficará salvo do estresse e das preocupações. Você precisa de um programa estratégico. Viver no presente é uma das hipóteses. Jesus deseja que vivamos um dia de cada vez. Há uma razão por que Deus nos colocou no presente, separando-nos do passado e do futuro, porque ambos estão fora dos limites permitidos. O passado está fechado para sempre e o futuro ainda está em construção. Mas o hoje tem tudo o que precisamos. Não desprezamos o futuro, planejamos e preparamos. E eu te digo, não pense na confusão de ontem. Uma coisa é sempre verdadeira sobre o passado, já foi. Está fora do alcance e não há nada que possamos fazer com ele. Deus colocou os nossos pecados do passado longe de nós. Deus perdoou. E se ele pode cortar fora o passado, nós temos que ser capazes de fazer o mesmo. Se você confessou o seu pecado, está perdoado. Jogue o seu passado fora para sempre e prossiga. Não viva no sucesso de ontem. É possível sentir ansiedade por situações positivas do passado. O apóstolo Paulo, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, fez uma declaração interessante no final da sua vida e da sua carreira. Disse que ainda não havia atingido seu grande objetivo, mas que mantinha a atenção voltada para uma coisa: esquecer o que havia ficado para trás e avançar para o que havia de maravilhoso à sua frente, o chamado de Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Devemos viver do milagre que está diante de nós hoje, neste momento, neste segundo. Não reviva a aflição de ontem. Isso pode ser o mais difícil a fazer, livrar-se da mágoa. O mais importante é continuar andando. Não olhe para trás, nem para a alegria e nem para a tristeza de ontem. Viva o hoje e faça de cada dia um belo presente para Deus, sem os estragos causados pelas marcas da preocupação. 4 versículos, 8 palavras. Quando a sua mente estiver propensa à ansiedade, lembre-se destes versículos. Salmo 50, versículo 15, que diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E sabe quais são as 8 palavras de sabedoria para os preocupados? Não se preocupe com nada, ore por tudo. Faça dessas palavras um grito de guerra contra o gigante da preocupação. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então, tome posse dessa palavra e você poderá desfrutar da alegria, do contentamento e deixará de lado todo tipo de preocupação em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti para, em primeiro lugar, Te agradecer pelo dia de hoje, pelo dia pelo qual nós estamos vivendo. E nós não vamos nos preocupar com o nosso passado, que já foi e que ficou para trás, e nem com o nosso futuro, que ainda está sendo construído por Ti.
porque a nossa história ainda não chegou ao fim. O Senhor está escrevendo a nossa história. E nós, no dia de hoje, nós estamos aqui para louvar o teu santo nome, para te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.